Gostou do artigo? Bem bacana, viu, professor? Tá aparecendo aí a tela? Assim, Pronto. Bom dia. bala. Vamos lá começar? Bora Pronto. começar. Primeiramente, bom dia a todos. Hoje a gente vai começar sobre um artigo bem interessante. É bem sucinto, mas bem objetivo, mas muito interessante, né? Ele fala sobre o realce na parede dos vasos, né? Na ressonância, predizendo AVCs agudos, né? Ou futuros ah, na angiopatia amiloide cerebral, tá bom? Começar falando aqui justamente sobre o realce da parede do vaso, né, que ele pode ser detectado por imagens de ressonância ponderadas em T1, com uso de contraste e supressão de fluxo. É, assim, esse realce na parede do vaso é um conhecido fator de risco independente para AVC isquêmico agudo. Diversas patologias afetam a parede do vaso, como vasculite, síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, doença de moia-moia, tá? E as técnicas de imagem que destacam a patologia da parede do vaso pode ter grande impacto, né, diagnósticos e prognósticos na angiopatia amiloide cerebral, né? E um estudo recente, né, ainda que pequeno, uma série de casos, encontrou o realce da parede dos vasos em 2 de 5 pacientes, né, com angiopatia amiloide cerebral. A gente sabe que a angiopatia amiloide cerebral ela causa muitas vezes um quadro de hemorragia lobar, tá? Um quadro de hemorragias, além de ser uma causa importante de queixas neurológicas transitórias, comprometimento cognitivo e infartos isquêmicos, tá? A patogênese está muito relacionada à deposição de substância beta-amiloide nas paredes dos vasos, tanto de pequeno quanto médio porte, que vão resultar em necrose desses vasos, ruptura ou trombose. O achado de imagem mais comum nesses pacientes, como a gente comentou, é a hemorragia por ruptura de vaso, tá? Ela tem uma prevalência aí crescente após os 55 anos, e o nosso estudo acaba utilizando muito no critério modificado que a gente vai falar na frente, a partir de 55, tá? Então, assim, o estudo tinha por objetivo mesmo, né, confirmar uma hipótese de que os pacientes com angiopatia amiloide cerebral, né, esse realce da parede do vaso estaria mais associado, né, a AVC isquêmico concomitante e futuro, tá bom? O estudo foi desenhado de forma retrospectiva, né, englobando pacientes de 2015 a 2019. Esses pacientes eram submetidos, né, a uma ressonância para pesquisa para avaliação de parede de vaso, com déficit neurológico agudos relacionados ao AVC isquêmico. Tá? Todos os pacientes com angiopatia amiloide cerebral incluídos tinham um diagnóstico provável ou possível, né, feito aí pelos critérios de Boston modificados, tá? E microhemorragias detectadas antes dessa ressonância, tá? Todos os pacientes admitidos pela equipe de neurologia com suspeita foram submetidos a exames de ressonância para avaliação de parede de vaso, de acordo com o protocolo, que a gente vai comentar mais na frente. Embora algumas varreduras exibissem artefatos leves de movimento, nenhum foi suficiente para excluir do estudo, e a revisão de prontuário foi usada para determinar a idade, sexo e outros potenciais confundidores desses fatores cerebrovasculares. O diagnóstico, né, foi fechado com os critérios de Boston modificado, que foi utilizado por um neurologista vascular, que foram idade de 55 anos ou mais, história clínica adequada e os achados de ressonância demonstrando múltiplas hemorragias restritas a regiões lobar, cortical ou córtico subcortical, de tamanhos, né, variados ou idades variadas, sem outra causa aparente, hemorragia lobar, cortical subcortical única, ou siderose superficial cortical focal, que envolveria menos de 3 sulcos, ou disseminada, com mais de 3 sulcos, também sem outra causa aparente. Tá? E 12 dos pacientes tiveram diagnóstico confirmado por biópsia. O protocolo de exame foi utilizado todas as imagens de ressonância, elas foram obtidas em aparelho 3 Tesla, com bobinas cabeça padrão, a dose de contraste padrão, de 0,1 milimol por quilo,
E as imagens foram obtidas nessa ordem: pré-contraste, difusão, suscetibilidade, uma TOF, T2 e T1 Space, que era um aplicativo utilizado no aparelho da Siemens, e o pós-contraste, o TOF e o T1 Space. Os achados de parênquima, né? O AVC isquêmico agudo ou futuro foi definido pela morte de células cerebrais atribuível à isquemia com base em evidência de imagem de infarto cerebral e sintomas clínicos persistentes mais de 24 horas, com outras causas excluídas, tá? Foram incluídos como positivos para AVCI apenas infartos agudos com restrição à difusão, tá? Que confirmados no mapa ADC, e as imagens de follow-up eram realizadas apenas se os pacientes desenvolvessem novos déficits neurológicos, ou seja, não tinha um segmento desse paciente com déficit agudo no futuro, a não ser que ele apresentasse novo evento isquêmico, suspeita de evento isquêmico. A difusão foi a imagem primária que determinava o infarto isquêmico agudo e futuro em todos os pacientes, ou seja, os avaliadores eles determinavam se esse paciente estava tendo esse AVC concomitante à clínica, sempre pela difusão, tá bom? Para avaliação do realce da parede do vaso, né, dois radiologistas separados, né, avaliaram o realce da parede do vaso, né, usando a sequência T1 space pré e pós-contraste, cegos para imagens adicionais ou informações clínicas, né, o cara avaliava só essas imagens T1 space pré e pós. O realce da parede do vaso foi classificado de forma binária, como positiva ou negativa, para todo o conjunto de imagens cerebrais de cada paciente, usado para todo o cérebro, independente de segmento vascular. Então, não necessariamente precisaria estar associado à área de positividade da difusão, ou seja, esse realce da parede do vaso não precisava estar relacionado a área de déficit neurológico, ou seja, o paciente com disfunção de mídio direito, a área cerebral cometida, por exemplo, na restrição à difusão, não precisaria ser a mesma área onde tivesse um realce vascular, tá? Realce da parede do vaso. A TOF foi usada apenas para confirmar se o vaso era uma artéria e não uma veia, tá? E o realce ao longo da parede de um único vaso também foi considerado positivo, embora no estudo, né, a maioria dos casos a gente tinha mais de um vaso, praticamente todos os casos a gente tinha mais de um vaso acometido. Os resultados, né? 50 pacientes preencheram os critérios para entrada no estudo, né, como angiopatia amiloide cerebral. Essa ressonância era obtida em 7 dias do início, em até 7 dias do início dos sintomas do AVC, sintomas quadro neurológico agudo, e os achados de imagem foram 35, né, ou seja, 70% desses pacientes apresentaram AVCI, 46%, né, 23 apresentaram hemorragia aguda e 19, né, apresentaram ambas as alterações, tá bom? Em relação à confiabilidade, né, da avaliação do realce da parede do vaso entre os avaliadores, os 50 pacientes com angiopatia amiloide cerebral foram combinados com 50 participantes de controle negativo, sem angiopatia, hemorragia aguda, acidente vascular cerebral isquêmico ou patologias vasculares diversas. Os pacientes com angiopatia amiloide cerebral demonstraram um realce, né, da parede do vaso em praticamente 58%, né? Enquanto os participantes de controle negativo, nenhum teve realce da parede do vaso. E os revisores, né, de radiologia concordaram em 91% das vezes, sendo necessária a terceira opinião apenas 9 vezes, tá? Então, a gente tem uma alta confiabilidade entre dos avaliadores, né, para a avaliação do realce da parede do vaso, né, com índice aí de confiança 95%, tá? Aqui é justamente uma imagem exemplificando, né? A gente tem 3 graus variáveis de realce da parede vascular. Primeiro paciente, com paciente com angiopatia amiloide cerebral, né, a gente não tem nenhum realce da parede do vaso ao longo das artérias intracranianas, como a gente pode observar por essas cabeças de seta, tá? Em contrapartida, a imagem B, a gente já tem um realce da parede do vaso ao longo de um único ramo da cerebral média direita, né, representativa nas imagens, tanto pela cabeça de seta e no zoom aí mostrando esse realce pós-contraste aí nas áreas apontadas pelos asteriscos.
E na imagem C, a gente já vê o acometimento de vários ramos da cerebral esquerda, tá bom? Da cerebral média esquerda, com esse realce da parede do vaso em diversos ramos da cerebral média, tá bom? Então, assim, os fatores associados aos pacientes com angiopatia amiloide, né, no geral, 35 desses pacientes com angiopatia amiloide cerebral foram positivos para VCI, sendo 23 desses positivos para realce da parede de vasos, com correspondência em território vascular em 95%. Por mais que ele tivesse dito que não precisava ter correspondência, né, nos achados, grande parte desses pacientes tinham sim correspondência com o território vascular, né, com o território da região do déficit agudo. 5 pacientes, né, com angiopatia apresentavam estenose de mais de 50%, e nenhum desses pacientes tinham estenose vascular maior que 70%. Daqueles pacientes com estenose maior que 50%, apenas um teve um infarto isquêmico agudo dentro do território da estenose, tá bom? E os fatores associados ao evento isquêmico agudo, né, o AVCI, concomitante, que atendam ao limiar de P menor que 20,20, foram inseridos no modelo multivariável inicial, né? Esses incluíram, né, o realce perivascular, a idade, diabetes e o tempo entre o início dos sintomas e imagem de ressonância e tabagismo, tá bom? Aqui é outra imagem, né, um caso bem representativo, né, com uma paciente com angiopatia amiloide cerebral, com hemorragia aguda, AVCI e um realce na parede do vaso, tá? Um paciente com 69 anos, em coordenação aguda da mão direita e afasia, tá? A gente pode observar aí justamente essa hemorragia aguda no parênquima frontal esquerdo, foi detectada na tomografia, na imagem A, pela seta, apontado pela seta. A difusão mostrou um pequeno infarto agudo frontal direito, né? Na imagem B, apontado pela cabeça de seta, além dessa hemorragia que já havia sido mostrado na imagem tomográfica, tá? Essa aí já é a imagem B apontada pela seta. Na imagem C, a gente tem uma imagem de suscetibilidade magnética, onde foi demonstrado, né, múltiplas microhemorragias periféricas e subcorticais, apontadas pelas cabeças de seta, além da hemorragia aguda, né? Essa imagem mais desse por sinal aí, mais exuberante aí no hemisfério esquerdo. Na imagem D, né, a gente tem a imagem da parede do vaso, um T1 space pré, e um pós-contraste nas imagens E e F, mostrando aí esse realce da parede do vaso, apontado aí no zoom, por essas setas, tá? Então, assim, esse estudo, né, adiciona suporte à crescente literatura sobre o risco de AVC isquêmico na angiopatia amiloide cerebral, tá? Investigando aí um impacto prognóstico da utilização da ressonância para a parede dos vasos. Os dados mostram que esse estudo direcionado dessa ressonância pode identificar a realce da parede do vaso em pacientes com angiopatia amiloide cerebral com alta confiabilidade, né, entre os avaliadores que a gente viu que esse intervalo de confiança era de 95%, né, paralelamente a estudos anteriores em outras vasculopatias, tá? Além disso, o realce vascular, né, o realce da parede do vaso, foi um preditor essencial de AVC isquêmico agudo e futuro na angiopatia amiloide cerebral, né, com ele sendo associado a uma sobrevida livre de AVC significativamente mais curta. O AVC isquêmico, né, ocorre frequentemente em pacientes com angiopatia amiloide, apesar das imagens angiográficas negativas, tá? No estudo, né, ele confirmou a falta de associação com estenose luminal, ou seja, apenas um desses pacientes com estenose de maior que 50% apresentaram AVC na região acometida, né, pela estenose. Isso corresponde a trabalho anterior que não encontrou associação realmente entre oclusão vascular e estenose com hiperintensidade de substância branca em angiopatia amiloide. Prevalência observada de 70% para infartos isquêmicos concomitantes, 42% de prevalência de AVC futuro, é ligeiramente maior do que microinfartos agudos relatados anteriormente, que oscilava entre 30% e 60% dos pacientes com angiopatia amiloide. O tempo variável entre o início dos sintomas
né, do AVC e a aquisição da imagem foi uma limitação potencial, né, embora tenha sido contabilizado no modelo de regressão final, e o realce da parede do vaso permaneceu associado com um AVCI, tá bom? Outra limitação foi a natureza de um único centro, né? Embora vários scanners diferentes tenham sido utilizados e observadores separados tenham sido usados para validação interna, com o crescente uso, né, desse tipo de método de ressonância, é bem provável que vários estudos utilizando centros adicionais possam surgir, né, favorecendo estudos multicêntricos futuros. O estudo não foi desenhado para determinar melhor tratamento ou estratégias, tá? Embora alguns fatores de confusão adicionais tenham sido associados ao AVCI inicial, a prevenção futura do AVC não é do AVC é a questão crítica, tá bom? Para a gente poder predizer AVCs futuros nesses pacientes com angiopatia amiloide. No conjunto de dados, né, também tinham informações limitadas sobre o realce parede vascular, e os pontos fortes do estudo, né, de imagem incluíam um número considerável de pacientes com angiopatia, 50, né, que foram submetidos a avaliação única com esse método de ressonância. Embora o desenho retrospectivo seja uma limitação, isso se aplica à maioria dos estudos de imagem dos pacientes com angiopatia amiloide cerebral. Tá? Então, concluindo, o realce parede do vaso ele pode ser detectado com segurança na ressonância direcionada para o estudo das paredes dos vasos em pacientes com angiopatia amiloide cerebral, né, que se apresentam com sintomas neurológicos focais de início recente. Isso está associado a acidente vascular isquêmico, tá bom? O realce parede do vaso foi altamente associado com a VCI, concorrente na análise de regressão multivariável. Mais importante, a AVC inicial e o realce da parede do vaso foram fatores essenciais para prever o risco de AVC isquêmico futuro nesse coorte de pacientes com angiopatia amiloide cerebral. Tá? E o uso desse método de ressonância, desse estudo direcionado para a parede do vaso, pode ter impacto aí, diagnóstico e prognóstico nessa população de alto risco, tá bom? Era isso. Muito bom, João Paulo, como sempre. Conciso e direto. O estudo de parede de vaso é cada vez mais